Olá, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Pedro, sou professor de matemática. Na videoaula de hoje vou ensinar para você o Teorema de Tales. O Teorema de Tales é um assunto da geometria plana que é cobrado tanto no nono ano como no ensino médio. Você que vai fazer Enem, vai fazer vestibular para alguma faculdade, esse assunto com certeza vai cair na sua prova. Também colégio militar, provas de admissão para Pedro II, Cefet, é um assunto também que cai. Espero poder ajudar todos vocês e vamos lá. Eu vou separar essa aula em alguns tópicos até chegar no Teorema de Tales propriamente dito, ok? Temos aqui no exemplo 1 um exercício. Calcule a razão entre as medidas dos segmentos de reta em cada par de figuras a seguir. Como eu obtenho a razão entre as medidas de dois segmentos, né? Eu vou fazer aqui a razão entre o segmento AB e CD. O segmento de reta é a parte de uma reta. Nós temos aqui o segmento que tem extremidades AB e ele mede 3 centímetros. Aqui, CD é a medida do segmento de reta que tem extremidade CD, que nesse caso a medida é 6. Do outro lado, eu vou fazer a razão entre as medidas do segmento EF e GH nessa ordem. EF mede 4, GH mede 8. Nós vamos simplificar essas duas razões. Podemos simplificar por 3 aqui. O resultado vai ser 1 meio. E aqui o valor da razão, após a simplificação, será de 1 meio também. Perceba que as duas razões elas possuem o mesmo valor. Nós estudamos que quando duas razões elas possuem o mesmo valor, essas duas razões formam uma proporção. Então aqui nós temos uma proporção, que é uma igualdade entre duas razões, e vamos colocar aqui o valor dela, que nesse caso é 1 sobre 2. Nos dois pares acima, os valores das razões, né, são iguais a 1 sobre 2. Se você tivesse pego o segmento maior para o menor, nos dois lados, maior para o menor, daria o número 2 e também as razões teriam o mesmo valor e formariam uma proporção, ok? Então essas duas razões formam uma proporção, possuem o mesmo valor. Esse valor constante que aparece em ambas, né, razões, chamado de coeficiente de proporcionalidade ou também posso falar em constante de proporcionalidade. Aqui nesse exemplo 2, eu peço para você a razão entre as medidas do segmento de reta azul, a razão entre as medidas do segmento de reta azul e a razão entre as medidas do segmento de reta verde formam uma proporção. Eu quero saber o valor de x a partir dessa informação que esses segmentos formam uma proporção. Nós temos aqui o segmento azul com medida 5 e com medida 4. Então, eu falei aqui a razão entre as medidas do segmento de reta azul. Então, vamos elaborar essa razão. Vou pegar o valor de cima, a medida, e formar a razão com a medida de baixo. Então, vou fazer 5 para 4. A razão entre 5 e 4. E eu disse que forma a proporção com a razão entre as medidas dos segmentos em verde. Também vou ter que pegar na mesma ordem, de cima para baixo. Para obter o valor desconhecido dessa medida, nós vamos multiplicar as diagonais, começando aqui na diagonal que contém o valor de x, desconhecido. Vou multiplicar 5.x, 5 vezes x, igual à multiplicação dos outros termos, 4 vezes 3. Multiplicando, aqui nós temos 12. Para obter o valor de x, o valor de 5 vai para o outro lado, dividindo, e temos aí uma fração. Se nós dividirmos
o 12 pelo 5, nós vamos ter uma divisão que não será exata, vai ser um número com vírgula. 5 vezes 2, 10, né? Falta 2, vírgula 0. Tá aí, 5 vezes 4, 20, para 20 é 0. Resultado 2,4. Logo, a medida desse segmento é igual a 2,4 centímetros. Ok? No primeiro exercício, eu te dava os valores dos segmentos, as medidas, né, dos segmentos, você calcular a razão e achar esse valor que foi multiplicado, né, para obter o valor da outra razão. Aqui eu já sei que as razões entre os segmentos formam uma proporção e quero saber o valor da medida de um deles. Retas paralelas cortadas por transversais. Vamos lembrar o que são retas, né, e como a gente pode representá-las. As retas paralelas, por definição, elas são retas que possuem a mesma direção e elas nunca se cortam. As retas são representadas por letras minúsculas e a gente pode colocar essas retas paralelas tanto na posição oblíqua, ou na horizontal, ou na vertical. Ok? Fazer só uma correção. A definição de retas paralelas são retas que elas se encontram no infinito. Então, na verdade, elas se cortam, se encontram sim, só que no infinito. Só que os nossos desenhos, a gente não faz assim o desenho considerando comprimentos infinitos. A gente trabalha comprimentos finitos. Então, para pequenos pedaços, como a gente faz no dia a dia, desenhos no papel, a gente percebe que elas não se encontram. Tá? Então, recapitulando, para efeitos práticos, retas paralelas elas não se cruzam. Tá? Agora, se eu quiser retas em outras posições, eu posso ter retas que se cruzam, se cortam? Sim. Essas retas, quando se encontram em um ponto, esse ponto é chamado de interseção. Mais uma vez, podemos escolher letras minúsculas para batizar, identificar essas retas. Ok? Lembrando que a reta ela possui infinitos pontos, ela é formada por pontos, e os pontos são representados por letras maiúsculas. Se as retas forem paralelas, a gente pode identificar o paralelismo delas através desse sinal aqui, que são duas retas oblíquas. Isso aí. Ok, gente, vamos lá então para a prática. Eu quero que vocês desenhem retas paralelas cortadas por retas transversais. Vou utilizar aqui, eu uso o PowerPoint para fazer essa aula. Eu vou utilizar esse recurso da linha. Vamos desenhar duas retas paralelas cortadas por transversal. Você pode usar uma régua aí para facilitar o desenho. Vou desenhar as minhas retas paralelas nessa posição horizontal, e reta transversal é a reta que passa por essas retas paralelas, que vai interceptar elas. Vou desenhar minha reta transversal, vou colocar aqui de verde. Tá aí, eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Aqui na letra B eu peço duas retas paralelas cortadas por duas transversais. Vou aproveitar o desenho que eu fiz aqui. Está aí um exemplo de duas retas paralelas cortadas por transversal. Vou tirar a minha imagem por enquanto. Fizemos então as linhas. O próximo passo nós vamos fazer algumas identificações que eu pedi. Vamos ler o exemplo, né? Desenhe as retas pedidas em cada item
seguindo as orientações de identificação ao lado. Eu quero que você identifique as retas. Lembrando de identificar as retas, eu uso letras minúsculas do nosso alfabeto. Nós temos aqui 3 retas. Vou identificar as retas paralelas, que têm a mesma direção, por A e B, e vou usar T minúsculo para a reta transversal. Para identificar as retas paralelas, nesse caso que quando eu fiz esse exercício, eu queria que você fizesse o seguinte, ó, dissesse que A é paralelo com B usando o símbolo de paralelismo, que é esse símbolo das barrinhas ali inclinadas, né? Então é isso que eu queria. Pontos de interseção das retas paralelas e com a reta transversal. Nós temos aqui esse ponto, vou chamar de A maiúsculo. Os pontos a gente vai colocá-los com letras maiúsculas. Esse que é o padrão da geometria. Você que escolhe, que vou colocar A e B. E finalmente, segmentos de retas formados por esses pontos de interseção. Nós temos aqui um segmento de reta. Segmento de reta AB. Como eu escrevo a notação de segmento de reta? A gente coloca as duas letras que estão nas extremidades e uma barrinha em cima. Você pode perguntar, mas professor, por que lá na razão você não colocou a barrinha? Porque lá a gente estava se referindo à medida do segmento. Quando a gente se refere à figura, ao segmento, a gente coloca essa barrinha em cima das letras, ok? Aqui no caso, na letra B, eu tenho duas retas paralelas cortadas por duas retas transversais. Vamos então seguir novamente esse roteiro aqui. Identificar as retas, vou escolher letra X e Y aqui, e aqui posso escolher R e S. Retas paralelas, nós temos aqui várias retas, né? Temos aqui R, ela é concorrente com X, R é concorrente com Y. As paralelas aqui são as retas X e Y. Então eu vou identificar paralelismo entre elas. Perceba que R e S, as duas transversais, elas não se encontram aqui, mas se a gente prolongar essas retas, elas vão se encontrar em um momento. Logo, elas são chamadas de concorrentes. Identificamos as retas, os nomes das retas, que elas são paralelas. Pontos de interseção. Vou colocar aqui A, B. Uma outra maneira que alguns professores também colocam, ou alunos também, nós vamos poder representar na mesma linha X, nós temos o ponto A. Eu posso colocar aqui a linha. Esse A com apóstrofo, a gente lê a linha. Esse A' seria como a imagem do ponto A no outra figura, né? No caso, na transversal. Então, B, vou colocar aqui B'. Okay? Pode colocar outras letras também, se quiser. As iniciais do seu nome, no meu caso, PH, Pedro Henrique. Tá? Mas nesse caso, vamos fazer assim, A', B'. Identificamos os pontos de interseção. Segmentos retos formados. Nós temos agora, na primeira transversal R, temos o segmento AB, e na outra transversal, A'B'. Ok? Temos apenas dois segmentos de retas. Agora nós vamos desenhar três retas paralelas, cortadas por uma transversal e com duas transversais. Vou aproveitar também o outro desenho que nós fizemos. Observem que a gente pode colocar essa terceira reta mais distante das outras.
mantendo a direção, elas continuam paralelas. Não precisa exatamente elas terem mesma distância entre elas, entre as camadas, tá bom? Então aqui eu pedi apenas uma reta transversal, vou deixar essa verde aí. Essa reta transversal ela pode ser na posição vertical, pode ser oblíqua, tá? Para lá, para cá. Vamos colocar assim nesse momento. E do outro lado eu pedi com duas retas transversais. Tá aí. Vamos agora identificar as nossas retas. Vou chamar essa reta aqui transversal de R e as paralelas de A, B e C. Identificamos as retas, vou agora identificar que existem retas paralelas entre si. Então A, B e C são paralelas, estou utilizando o símbolo de paralelismo. Mais de uma vez, porque a gente tem três retas paralelas. Quando a gente tem mais de duas retas paralelas, três ou quatro, geralmente os exercícios falam em feixe de retas paralelas. O feixe de retas é um conjunto de retas paralelas entre si. Tá? Elas estão todas na mesma direção. Então aqui nós temos um feixe de retas paralelas, A, B e C, e uma reta transversal. Vamos agora colocar os pontos de interseção formados pelas retas paralelas com a transversal. Vou chamar de A, B e C. Quais são os segmentos de retas formados aqui? Nós temos esse daqui, né, o segmento AB. Temos o segmento BC. E podemos também nos referir ao segmento que começa em A e vai até em C. Esse segmento aqui, que é o segmento AC. Ok? Aqui ao lado, temos duas retas transversais. Vamos identificar essas retas com uma letra. X, Y. Colocar aqui A, B e C também, para ficar mais fácil o entendimento. Coloco aqui os pontos de interseção. Lembrando que nós temos que essas retas A, B e C são paralelas entre si. Escolho pontos aqui. Mais uma vez vou utilizar o A', B' e C'. Quais são os segmentos possíveis dessa figura sobre a reta transversal, ok? Eu quero sobre a reta transversal. Sobre a reta transversal eu posso ter o AB, o BC e o AC. Sobre a outra transversal, a transversal Y, eu tenho esse segmento, o A', B', o B', C', e também temos o segmento que vai de A' até C', que é o segmento maior. Você pode estar perguntando, professor, você não vai utilizar esse segmento daqui, não? Não, é um segmento, concordo com você. Mas, por enquanto, a gente só vai trabalhar com esses segmentos que estão em cima
das retas transversais. O Teorema de Tales. Vamos falar sobre o Tales de Mileto agora. Vou colocar aqui no YouTube para vocês, YouTube não, no Google, algumas informações de história, né, da matemática. Eu acho que vai acrescentar e muito os nossos estudos. Vou ajeitar aqui para a gente ver melhor. Bom, como vocês podem ver, aqui nós temos a figura dele, o busto. Tales, ele tem esse sobrenome aí, Tales de Mileto, porque Mileto é o local, né, onde ele viveu. Ele foi um filósofo, matemático, engenheiro, homem de negócios e astrônomo da Grécia Antiga, considerado por alguns o primeiro filósofo ocidental. De ascendência fenícia, nasceu em Mileto, antiga colônia grega na Ásia Menor, atual Turquia. Tales é apontado como um dos 7 sábios da Grécia Antiga. Nascimento antes de Cristo, 625 anos antes de Cristo. Mileto, atual Turquia, né? Falecimento, 546 a.C. Ele é grego, nome completo aqui está Tales, pais, né? Aí tá os nomes dos pais. Vou colocar aqui na pesquisa, utilizar o Wikipedia. Ele tinha várias áreas de interesse de estudo e temos aqui na área de metafísica, ética, matemática, astronomia e os trabalhos notáveis, temos aqui o Teorema de Tales. Está aparecendo aí na figura, para vocês também, uma pirâmide. Olha o que está escrito aí. O Teorema de Tales é um teorema da geometria que afirma que no plano a interseção entre duas retas paralelas e transversais formam segmentos proporcionais. Por isso que eu comecei a falar com vocês sobre essas distribuições de retas. O teorema dele tem a ver com isso, retas paralelas cortadas por transversais. E aqui temos uma pirâmide. Tales ele viveu uma época no Egito e dizem que ele calculava a altura de pirâmides usando os seus conhecimentos de geometria. Okay? Bastante interessante. Alguns alunos às vezes me perguntam, professor, é válido estudar uma coisa que foi criada há tanto tempo atrás, agora que temos tecnologia, celular, treina, essas coisas, treina laser, tem Google Maps, não é isso? Vale a pena sim. O Teorema de Tales ele é usado para resolver diversos problemas da matemática de geometria. E mesmo aqueles que usam tecnologia precisam de saber a matemática bem para interpretar bem os dados, ter uma ideia do que está fazendo, né? Então vale a pena sim a gente estudar o trabalho dele e é uma pessoa foi uma pessoa muito inteligente. Vamos lá então estudar o que ele elaborou, qual é o resultado dele. Um breve detalhe sobre a palavra teorema. Teorema na matemática é um resultado que pode ser provado. Existe o teorema dele pode ser encontrado, demonstrado no YouTube. Você pode colocar demonstração do teorema de Tales, ok? Nesse momento eu não posso trabalhar com demonstração, porque eu preciso ter um vídeo mais rápido. Mas se você quiser pesquisar a fundo, eu aconselho você ver aí no YouTube demonstração do teorema de Tales. Vamos agora aprender o teorema de Tales propriamente dito.
O enunciado desse teorema diz o seguinte: se um feixe de retas paralelas é cortado por duas retas transversais quaisquer, R e S, os segmentos de reta determinados sobre R são proporcionais aos segmentos de reta correspondentes determinados sobre S. Eu vou fazer a figura das retas paralelas cortadas por transversais. Vou aproveitar o desenho que a gente fez anteriormente. Esse teorema ele vale para mais de 3 paralelas. Quando o exercício aqui fala em feixe, o que significa feixe de retas paralelas? É um conjunto de retas paralelas entre si. Todas essas retas possuem a mesma direção. A gente está colocando aqui no nosso exemplo 3 retas paralelas, mas o teorema de Thales ele é aplicado para quantas paralelas forem necessárias. Vou colocar letras para identificar essas retas paralelas, A, B e C. Vou colocar o símbolo de paralelismo, significa que A, B e C possuem a mesma direção, são paralelas. O feixe aqui é nesse contexto, tem 3 paralelas. Cortadas por duas retas transversais. Temos as nossas retas verdes transversais. Essas retas verdes, o enunciado colocou aqui nomes para essas retas. Vou chamar de reta R e reta S. Antes de continuar a falar sobre o teorema, vou identificar aqui os pontos por letras, colocar aqui A, B e C e os pontos correspondentes à interseção da reta S com as paralelas. A reta R corta a reta A em A, ponto A, e a reta S corta a reta paralela A em A', que eu vou colocar o ponto correspondente B', C'. Quais são os segmentos de retas que nós temos aqui sobre a reta R? Nós temos AB, BC e temos o segmento maior, que é tudo isso aqui. O AC é esse pedaço todo aqui. E na reta transversal S, nós temos o segmento A'B', B', C' e o segmento maior, né? O A'C'. O teorema de Thales ele diz então que esses segmentos determinados sobre R, AB, BC e AC, eles são proporcionais aos segmentos correspondentes sobre a reta S. Vou montar o teorema de Thales aqui com vocês. Eu vou formar a razão entre os segmentos que estão sobre R, vou fazer o segmento AB sobre o segmento BC. Então, vou colocar aqui nessa coluna os segmentos da reta R, da transversal R. Então, AB formando razão com BC. E vamos colocar aqui, ao lado, os segmentos formados pela reta S. No momento, eu estou trabalhando só com esses segmentos menores. O segmento correspondente a AB na reta S é o A'B'. Então, vou colocar aqui A'B'. E o segmento correspondente a BC na reta S é o B'C'. Vou colocar aqui também. Essa igualdade dessas duas razões aqui nós temos uma proporção. Então aqui, ó, esses segmentos são proporcionais entre uma reta e outra. Nós podemos escrever também que o segmento AB na reta R está para o segmento maior nessa própria reta AC.
assim como o segmento correspondente a B na outra reta, que é o A', B', está para o A', C', que é o lado maior. Então, A', B' está para a linha C'. Posso escrever agora que o segmento de baixo o segmento de baixo BC está para AC, assim como o B', C' está para a linha C'. Tem diversas possibilidades de você formar essas razões. Tá? O importante aqui é que os segmentos estejam sobre a mesma reta. Então essa razão aqui é formada por segmentos que estão sobre a reta R. Essa também. E essa razão aqui tem os segmentos que estão sobre a reta transversal S. Existe uma propriedade das razões que diz o seguinte, que você pode trocar os meios e os extremos de lugar. Esse é um assunto lá de 7º ano, caso você tenha alguma dificuldade, você procura aí no YouTube uma aula sobre proporções. Tá? Então, por exemplo, aqui, AB e CD, eu posso escrever também, mudando de lugar esse C, colocando aqui, e esse B para lá. Como seria aqui no caso de Pitágoras, né? Pitágoras não, de Tales. Eu posso dizer que o segmento AB, esse pedacinho, está para a linha B'. Então eu posso formar a razão da seguinte maneira. Posso pegar um pedaço do segmento R e está para esse pedaço do segmento S. Assim como esse pedaço BC do segmento R está para o B' e C' do segmento S. E eu também posso colocar aqui do lado os segmentos maiores. Então aqui eu tenho o AC sobre a reta R, corresponde a qual segmento na reta S? O segmento maior aqui é o segmento A', C'. Vou tirar essa barra porque aqui já estou me referindo à medida. É isso, pessoal. Teorema de Tales, a gente forma a proporção dessa maneira, utilizando esses segmentos que foram criados através dessa configuração, retas paralelas cortadas por transversal. Como vocês podem ver aqui de vermelho, cada razão aqui possui segmentos de uma mesma reta transversal. Aqui, segmentos são da reta S. Já quando eu formo a razão do outro lado, eu pego um pedacinho que está sobre R, formando razão com um pedaço correspondente sobre S. Então, a linha AB é de R e a linha B' é de S. Então, estou pegando o segmento, o pedaço que está na reta R, correspondente ao pedaço que está na reta S. Essa que é a diferença. Mas tudo isso são equivalentes, correspondem à mesma coisa. Tá? Vamos então fazer exercício, nada melhor do que exercitar. Vamos usar aqui o teorema de Tales para encontrar o valor desconhecido, que no caso é a medida do segmento. Aqui temos x. Vamos usar o teorema de Tales. Eu não preciso colocar letras, nada disso aí. Tá? O importante é formar a razão. Vamos formar?
Vou fazer o seguinte, olha, x está para 6, vou pegar as medidas nesta linha. A medida de x e a medida x e a medida desse pedacinho aqui é a medida desse. E na outra razão eu tenho 4 e embaixo eu tenho 8. E daí dá para obter o valor de x. Observação. Se você começou colocando os números de cima primeiro aqui, ó, x primeiro, você vai ter que, na próxima razão, colocar o número de cima também. Você não pode inverter assim, não. Então, se você fez isso, ó, segmento de cima forma razão com o de baixo, na reta, primeira reta, então lá do outro lado você vai ter que pegar o de cima também formando com razão de baixo. Professor, posso fazer o contrário? Pode. Só que se fizer o contrário, tem que fazer também no outro. Poderia fazer 6 para x, assim como 8 está para 4. Ok? Calculando o valor de x, a gente vai encontrar o seguinte resultado. Vou multiplicar a diagonal que tem a incógnita, que é o x. Multiplico a diagonal que não tem x. 6 vezes 4, 24. O 8 passa para o outro lado, para deixar o x sozinho, vai dividindo. E o resultado, x igual a 3. A medida aqui é x igual a 3. Perceba que tem sentido. O número de baixo aqui, o 8, ele é o dobro do número de cima de 4, né? De 4, certo? Então, 6 aqui tem que ser o dobro também do valor que está lá em cima. E qual o número cujo dobro é 6? O número 3, certo? Se você também quiser, pode pensar que o de cima é metade do de baixo. Qual é a metade de 6? 3. Quem quiser também pode arrumar, né, a proporção aqui entre os segmentos da maneira que eu ensinei aqui nesse espaço, pegando o segmento de uma transversal com o segmento correspondente da outra transversal. Aqui nós temos x e o correspondente na outra reta transversal, tamanho 4, né, segmento. Aqui começando também dessa reta, 6 está para 8, que é o segmento correspondente. Você vai encontrar a mesma coisa, quer ver? Ó, 8x igual a 24. O 8 passa para o outro lado dividindo, x igual a 3. Perceba que é a mesma coisa, só que a proporção teve uma mudança aqui de ordem, ó, nessa diagonal. Aqui tem 6 embaixo e 4 em cima, aqui tem 4 embaixo e 6 em cima. Então você escolhe qual que você prefere. Letra B. Nós temos aqui conhecido esse pedaço, 4, esse 6, esse pedacinho aqui, 9. Não foi fornecido esse pedaço, mas em compensação, olha quem foi fornecido. O x, que é a distância maior desse ponto até esse. Dá para fazer os atalhos? Dá para usar atalhos. Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar 4, está para 6. Fazer o contrário, né? 6 está para 4. Assim como... Não, nesse caso não vai funcionar não, desculpa. Você está trabalhando aqui com um segmento maior, certo? Então aqui também a gente vai trabalhar com segmento maior. Daqui até aqui tem 4. Daqui até aqui mede 6. Logo, isso aqui tudo mede 10. Agora sim, eu vou pegar a linha que tem as duas informações conhecidas. É a linha de baixo,
certo? Aqui não tem, então vou pegar a linha de baixo. Então, vou fazer 6 está para 10, esse pedacinho está para esse pedação. Agora, no transversal, o pedaço correspondente a 6 é o 9, 9 está para o pedaço maior, que é x. Essa é uma maneira de organizar. Então, vou ficar com 6 vezes x igual a 10 vezes 9, 6x igual a 90, x igual a 90 dividido por 6, que é igual a 15, que é o valor de x. Daqui até aqui mede 15. Se eu pedisse para você descobrir esse valor, era só pegar o 15, que é o comprimento maior, tirar esse pedaço aqui, 9, e vai ficar o 6 ali, para dar 15. Ok? Caso você queira fazer esse exercício de outra maneira, pode fazer da seguinte forma. Você pode pegar o segmento correspondente aqui da reta primeira transversal e associar, formar a razão com o segmento correspondente da outra reta. Então, vou pegar 6 está para 9, assim como o comprimento maior aqui, que é 10, está para x. Multiplicando, você tem que encontrar o mesmo resultado, x igual a 15. Turma, fiz dois exercícios bem básicos. Os meus alunos vão ter a correção desse exercício e você que está como convidado, eu convido você a fazer esse exercício e você pode buscar a resposta com algum colega, tentar fazer sozinho, beleza? Não é tão difícil não. Eu quero deixar para vocês, meus alunos, letra A, B, C, fazer. E para todos vocês, meus alunos ou não, eu tenho aqui uma indicação de livro. Quando vocês puderem adquirir, se vocês tiverem um desejo, vale muito a pena. É um livro de geometria plana que tem todo o conteúdo de geometria plana para ensino fundamental, ensino médio e vestibulares. Certo? Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima aula, se Deus quiser. Você que é meu aluno, continuarei colocando a correção de exercício. Tá? Peço para você não deixar de fazer esses deveres, que exercitar é muito importante. Tchau para todos vocês. Fui.